Olá, amadas, olá, amados. Hoje nós vamos falar sobre a sexta lei espiritual do sucesso, a penúltima lei, que é a lei do distanciamento. E provavelmente para muitos, e eu me incluo, essa é uma das leis mais desafiantes. Segundo essa lei, para conseguir qualquer coisa, é preciso se desistir dela. E isso é muito contraditório inicialmente, porque como que eu quero algo e ao mesmo tempo desisto desse algo? Na verdade, a gente desiste do resultado que a gente imagina na nossa cabeça. Quando a gente tem uma intenção, e essa lei ela é um complemento forte da quinta lei, a lei da intenção e do desejo. Quando a gente tem uma intenção, a gente faz um filminho na cabeça, né? Que vai acontecer assim, 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 assado. A gente cria uma caixinha. E a lei do distanciamento é destruir essa caixinha. É entender qual é a natureza da minha intenção. De repente, para alguém, desejar um carro pode ser, na verdade, um plug com a minha vontade de ter liberdade. Ok, inicialmente eu vou buscar a intenção do carro. Mas quando eu começo a entender todo o meu mundo interno, e eu me desapego da ideia de ter o carro, e converso mais com a vontade de ter algo que me proporcione liberdade, nossa, fica tão mais amplo o campo das possibilidades, né? Quando eu entro no estado de apego, eu quero mais uma vez a segurança na minha vida. Só que a segurança, ela é um tributo ao passado. A segurança só existe porque eu estou replicando algo que já aconteceu comigo. Tudo que não aconteceu ainda me deixa insegura. Então, quando eu entro no estado de apego, na verdade eu começo a ter mais do mesmo. E caramba, né? Com esse campo infinito de potencialidade, com todas essas possibilidades, eu vou querer mais do mesmo? Inconscientemente é isso que a gente faz. A gente continua se apegando às coisas que nos fazem sentir seguros. Isso pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um cargo. É o que o Chopper chama de símbolos. O apego, segundo ele, vem da pobreza da consciência, porque a gente se sente seguro através dos símbolos e não das intenções reais do que aquele símbolo significa na verdade. Então, se eu me desapego da única forma que eu vejo, eu abro as possibilidades. Eu posso continuar intencionando o carro, só que eu entro num estado de observação atenta das possibilidades, que é aquilo que a gente já discutiu na quinta lei. E começo a observar todas as possibilidades que vão se manifestando. E pode ser que essa intenção do carro me abra a consciência para uma série de situações e me leve para uma outra coisa que me dê essa liberdade que inicialmente eu gostaria de ter com o carro. A ideia é não ficar na caixinha. É não imaginar que a gente vai rodar um filme na nossa vida, que a gente já sabe o começo, meio e o fim. É entender que a vida é uma grande aventura e se colocar nesse estado de aventura, nessa abertura para que as possibilidades aconteçam. Porque, na verdade, toda vez que a gente busca muita segurança, a gente acaba se machucando. Aquilo nos agonia, aquilo nos aprisiona, e eu acredito que muitas das dificuldades que as pessoas têm no mundo hoje vêm desse apego extremo à segurança, porque ela virou uma moeda de troca da nossa alma. Então, às vezes, por segurança, eu me mantenho num emprego que eu não gosto e mato minha alma ali. Por segurança, eu me mantenho num relacionamento que eu não gosto e mato minha alma ali. Por segurança, eu vivo a vida que os outros gostariam que eu vivesse para que eu seja amada por eles e mato a minha alma ali. Então, viver nessa sabedoria da incerteza está profundamente ligado a ser muito fiel a si mesmo. Quando a gente está na nossa intenção e a nossa intenção está muito ligada aos nossos propósitos, aos nossos valores, eu começo cada vez mais a me viver, a viver o quem eu realmente sou. E vou rompendo esses velhos condicionamentos que colocaram, porque eu vou me expondo a novas possibilidades. Porque os condicionamentos são a repetição de tudo que eu já vivi. E se eu não saio dessa caixinha que eu criei para mim mesma, eu não rompo com esses condicionamentos. Nós somos culturalmente afastados desse modo de incerteza, porque vão nos ensinando desde muito pequenos a viver uma cartilha de certeza. Esse checklist da vida é que muitas vezes nos agonia, porque a nossa alma teria vontade de fazer uma coisa completamente diferente. Ou se as circunstâncias nos levaram a fazer coisas diferentes, a gente entra no estado de culpa porque não está vivendo a vida que disseram que a gente deveria viver. Então, entrar nesse estado de incerteza rompe
com uma série de dificuldades, culpas e crenças que a gente traz. E às vezes é entender que a intenção, ela é o primeiro passo de uma jornada completamente diferente. Nós temos na nossa cultura mítica uma série de histórias de heróis e heroínas que saíram em busca de algo. E muitas vezes o que eles conquistaram nem era aquele algo. Eles saem para conseguir uma chave, um baú, um tesouro, e no fim ele acaba matando um monstro, casando com um príncipe, enfim, vão acontecendo mil coisas que não estavam na intenção inicial dele ou dela. E essas coisas é que realmente formam esse herói e essa heroína. E é meio isso que é a nossa jornada. Quando a gente se desapega e vai vivendo exatamente o que está sendo proposto pela vida, a gente vai agregando, porque na verdade o que interessa não é a intenção, é a jornada, porque é a jornada que nos forma. Quem leu O Alquimista, do Paulo Coelho, particularmente é um livro que eu gosto muito, tem uma profunda lição sobre a ideia de que importa é a jornada. A gente tem sim uma intenção para atingir, mas na verdade o tesouro da história toda é o que você conquistou durante a jornada. O conhecimento, a resiliência, todos os recursos internos. E para que isso aconteça, você tem que estar aberto ao campo das incertezas. Você tem que estar disposto a ver tudo, a sair do estado da caixinha, da que você só vê muito focadamente o seu objetivo, e começar a viver todas essas possibilidades. Isso não quer dizer que você abra a mão da sua intenção. A intenção continua te norteando. Nessas histórias é bem assim. Mas você começa a andar pelo caminho e talvez no final você seja até direcionado para outra coisa muito maior do que a sua intenção inicial, porque você jamais seria capaz de olhar aquilo, de ver aquela potência toda. Então a intenção inicial é como se fosse a isca para te levar para uma situação muito maior do que a que você imaginava. Quando você entra nessa lei do distanciamento, você para de forçar a solução dos problemas, porque você entende que, primeiro, se você começa a forçar a solução, você sai dessa sabedoria da incerteza, porque você deixa de estar atento. E segundo, você começa a criar novos problemas. Quem nunca passou por isso, de forçar uma solução e no fim acabar arrumando problema a mais? Quando você entende a incerteza, que há um caos ali e que daquele caos vai emergir uma solução, você entra num estado de atenção, mas ao mesmo tempo um estado de observação e espera que essa solução surja. Eu imagino que todos têm um episódio em que jogaram a toalha com relação a alguma coisa, e aí finalmente surgiu a resposta um tempo depois, mostrando que o tempo certo daquilo era muito mais para frente do que você imaginava. Então isso é muito interessante de se olhar, de ter a humildade de entender que a gente não sabe o tempo certo das coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem a potência da ação para fazer aquilo se manifestar. E observar também que a oportunidade, ela está contida em todos os problemas da vida. E talvez essa oportunidade te leve para um caminho ainda mais interessante do que você imaginava. E tem muito a ver também com o que a gente falou na lei do karma, que você tem um problema, mas você leva ele de uma forma positiva e desse problema começa a tirar novas lições. E o autor diz que o resultado da aplicação da lei do distanciamento é o que todo mundo chama de boa sorte. E eu gostei muito dessa explicação dele. Ele diz que sorte nada mais é do que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Na verdade, o que é a sorte? É o exercício do meu olhar para captar as oportunidades. Se elas estiverem misturadas na observação do caos, porque aparentemente o mundo é um caos, vai surgir uma solução que é muito mais benéfica para você e para os outros do que a que você imaginava inicialmente. E isso é muito fascinante. Quando a gente vai estudar grandes empreendedores ou grandes visionários, eles geralmente somaram a intenção à observação do mundo e aproveitaram uma oportunidade que ninguém viu, porque eles estavam nesse estado de desapego e de percepção. Para aplicar a lei do direcionamento, ele sugere 3 passos. O primeiro, que é se comprometer hoje com o distanciamento e dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. Isso é tão lindo. Quando eu desapego, eu começo a entrar na ideia do mínimo esforço também, paro de me forçar e forçar os outros para eles entrarem na caixinha que eu tinha imaginado e deixo essa multiplicidade minha e dos outros se manifestar. Eu não vou ficar forçando a solução de problemas. Eu vou participar de tudo, mas eu vou ter um distanciamento adequado para isso.
um distanciamento atento. 2. Eu vou transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Ou seja, a partir de agora, quando eu for intencionar, eu já não vou mais fazer filminho na minha cabeça. Eu simplesmente vou intencionar. E aí vou começar a observar as possibilidades de forma desapegada. Porque de repente, muita coisa vai cair no meu colo sem eu nem precisar fazer esforço. Eu vou ter disponibilidade para aceitar a incerteza. E dessa forma, as soluções elas virão até a mim. E isso talvez seja a minha segurança. A segurança de olhar e falar assim, não, eu sei que as coisas vão se resolver. Provavelmente a gente tem alguma pessoa mais velha ou mais sábia, como exemplo, de quando a gente está muito atribulado e muito ansioso, essa pessoa fala, calma, isso vai se resolver. Tudo passa, vai dar tudo certo. E ela não tá falando porque ela quer ser legal com você, ela tá falando porque ela sabe, porque ela já passou por isso N vezes. E já viu que não adianta ficar ansioso, que as coisas acontecem no tempo certo. E o tempo certo tá muito ligado ao observar a oportunidade. A gente acaba olhando muitas pessoas que a gente conhece e vê oportunidades aparecendo para elas e passando batido, porque elas não estavam com o olhar atento para a oportunidade. E por fim, entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação, porque eu vou ter um monte de escolhas. Na verdade, eu tenho a intenção. E aí eu tenho tantos jeitos disso acontecer, e isso é tão empolgante, e realmente é, quando a gente sai da responsabilidade de ter que criar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. E isso gera um estado de aventura na vida. Dá um colorido que essa coisinha certinha do checklist não dá. Claro, isso não quer dizer que a gente não vá continuar comprometido com as nossas intenções. Significa que eu estarei atenta e disponível para as possibilidades que acontecerão e me comprometer com essas possibilidades. Deixar as coisas acontecerem de acordo com essas possibilidades. Então, amados, é isso. Essa é a minha leitura da sexta lei, a lei do distanciamento. Uma linda lei, me trouxe muitas reflexões. Espero que para vocês também. E semana que vem nós temos a última lei, que é particularmente a que eu mais gosto. Mas ela só é possível mesmo depois que a gente se conscientizou de tudo que a gente já falou até agora. Então, seguimos nossos estudos. Semana que vem, última lei. Um abraço a todos.